O passo a passo para mudar seus comportamentos, ou seu comportamento, como você preferir. Antes de eu continuar nesse assunto, que é um assunto bastante interessante, vou convidar você, caso você ainda não faça parte do meu Portal da Sabedoria, que você se junte a mim e outras milhares de pessoas em comuns. Você pode clicar em qualquer lugar aqui acima do vídeo, vai aparecer aí para você o ícone, ou então na descrição do vídeo aqui abaixo. Portal da Sabedoria é um recanto de paz para pessoas extraordinárias e incomuns. Vamos lá. O assunto do nosso vídeo de hoje é o passo a passo para você mudar seu comportamento. É preciso que você entenda o seguinte, ó. Por melhor que a nossa vida esteja, por melhor que a sua vida esteja, nada é tão bom que não possa ser melhorado. Sempre há alguma coisa em nós que pode melhorar. Eu não sei. A nossa vida é dividida em 7 áreas. O que é que está precisando melhorar na sua vida? Quais das áreas da sua vida você não está tão satisfeito e acha que elas podem ficar melhor? A área financeira? A área social, sua área familiar, sua área emocional, você com você mesmo, sua área espiritual, você com o seu Criador, sua área profissional, no trabalho que você faz ou na sua empresa, junto aos seus clientes. Qual área da sua vida que precisa melhorar? Nossa vida é dividida em 7 áreas. Veja, é muito importante que você saiba o seguinte: só tem um jeito da sua vida melhorar, seja no que for que você quiser. É mudando os seus comportamentos. Existe no meu livro, A Fina Arte de Lidar com Pessoas, e no meu curso também, que tem esse mesmo nome, e nas aulas que eu dou dentro das empresas e para as pessoas que eu faço mentoreamento, todos os dias eu falo sobre a primeira das 21 leis universais. Ela se chama Lei da Transformação. Aqui mesmo no meu canal do YouTube, se você procurar 7 leis universais, as 21 leis universais, você vai encontrar vários vídeos meus falando sobre isso. Então eu vou falar brevemente aqui, ó. O que é a lei da transformação? Ela é formada por 5 degraus e tudo na sua vida está debaixo dessa lei. Quer você saiba ou não, quer você já tenha ouvido falar dela ou não, quer você acredite ou não. É isso mesmo. O bom sobre as leis universais é que não depende de você acreditar ou não. Quer você acredite, quer você não acredite, elas regem a sua vida. Portanto, felizes aqueles que acreditam, conhecem e respeitam, porque aí é muito mais fácil, né? Você imagina o seguinte, se você não acredita em mim, imagine o seguinte, imagine que aqui no Brasil, por exemplo, nós temos o Código Nacional de Trânsito. Agora, suponha que você tire a sua carteira de habilitação ou dirija sem tirar a carteira de habilitação e você não conhece nada sobre o Código Nacional de Trânsito. E alguém diz assim para você, olha, se você cruzar um sinal vermelho, você vai levar 7 pontos na carteira e vai pagar uma multa de R$ 500, por exemplo, não sei quanto é a multa hoje. Aí você diz, não, eu não acredito, isso é tudo bobeira, essas leis aí são bobeira. Você atravessou o sinal vermelho, você pode, se você não tiver carteira de habilitação e não for proprietário do carro, você não será autuado. Mas se o guarda te pegar, se ele te flagrar, então você pagará a multa e você será preso conforme o caso, ou o seu carro será preso. Ah, Ivan, mas e se eu não tiver carteira de motorista e o carro não tiver no meu nome? Bom, então o dono do carro vai pagar. O que eu quero dizer é o seguinte, é que quer você creia ou não, quer você entenda ou não, as leis existem. Se as leis humanas elas existem, imagina as leis universais então. A primeira delas chama-se Lei da Transformação. Ela é formada por 5 degraus. Ó. Palavras criam pensamentos, pensamentos criam sentimentos, sentimentos criam comportamentos e comportamentos criam resultados. Comportamentos definem resultados. Então, o que é palavra? Ó, palavra é tudo que você lê, ouve, fala, conversa, assiste e canta. São os estímulos que entram pelos seus olhos e pelos seus ouvidos. Então, ó, palavras criam pensamentos. Tudo que entra pelos seus olhos, pelos seus ouvidos, criam seus pensamentos. Pensamentos criam sentimentos. Por quê? Cada sentimento que você tem é porque tem um pensamento que está criando. Não existe sentimento, emoção, sem que haja um pensamento. Então, palavra cria pensamento. Pensamento cria sentimento. Sentimento cria comportamento, ou seja, cada comportamento seu, ele acontece porque ele foi gerado por um sentimento, uma emoção. É uma emoção que leva você àquilo. Ou seja, quando você está com a emoção do ódio, você tende a xingar alguém, agredir, assim por diante. Quando você está com a emoção da tristeza, você tende a chorar, se trancar em si mesmo. Pare e pense, você vai ver que isso rege tudo. E então, palavra cria pensamento, pensamento cria sentimento, sentimento cria comportamento, e é o comportamento que define o resultado. Então, a primeira coisa que você precisa entender
para compreender o assunto dessa pequena série, porque serão mais de 2 vídeos com certeza, essa pequena série, o passo a passo para você mudar seu comportamento. Primeira coisa é entender que você está debaixo dessa lei, lei da transformação, a primeira das 21 leis universais, a mãe de todas elas. Ok. Então nós estamos falando do quê? Você está querendo uma mudança na sua vida? Então nós estamos falando de mudar seus resultados. O que vem logo antes de resultados? Comportamento. A segunda coisa que você precisa entender, tem um monte de coisa na sua vida que você não controla. Um monte. Você não tem controle sobre a chuva, você não tem controle sobre o sol, sobre o clima, você não tem controle sobre o que vão fazer com você, você não tem controle sobre o fato de alguém roubar você, mentir você, mas tem uma coisa que só você pode controlar. Tem uma coisa que está debaixo do seu pleno controle, é o seu comportamento. Ah, você pode dizer, não, Ivan, mas eu não consigo controlar. Quando eu vejo, eu já explodi. Quando eu vejo, eu já fiz tal coisa. Não, não é que quando você vê, é que você não está treinado a administrar o seu controle. Entre o estímulo e o estresse, que é a resposta, entre o estímulo e a resposta existe um intervalo. É que você talvez nunca tenha percebido isso, porque você se acostumou a reagir ao invés de agir. Então você se esquece que entre o estímulo e a resposta tem um espacinho que pode ser maior ou menor em segundos, e é nesse espaço que entra o seu livre-arbítrio. Ou seja, você pode sentir raiva, todos nós sentimos raiva, mas é você que decide o que fazer com ela. Você pode sentir tristeza, mas é você que decide o que fazer com ela. Você pode ter vontade de gritar, mas é você que decide o que fazer com ela. Aí é que tem o autocontrole. A grande maioria das pessoas do mundo, elas não têm autocontrole. Ao contrário, elas são controladas por fatores externos, elas não têm domínio próprio, elas não têm equilíbrio emocional. Não é porque elas não querem, é porque elas, primeiro, não sabem que têm. E quando descobrem que têm, não conseguem alguém que lhes ensine. Se você olhar aqui no meu canal, você vai encontrar um vídeo aqui mesmo no canal chamado Tudo é Possível se você tiver 4 coisas. Assista a esse vídeo, por favor. Você vai entender, pause esse vídeo aqui e vá lá e assista esse vídeo que eu estou dizendo para você agora. Assista agora, ele se chama Tudo é Possível se você tiver 4 coisas. Aí você vai entender melhor o que eu estou falando aqui. Então, qual a única coisa que você tem controle na sua vida? O seu comportamento. E são os seus comportamentos que trazem os resultados que você tem hoje na vida. Eu vou dar aqui alguns exemplos, eu espero que você não se ofenda, são exemplos apenas. Vamos supor que uma coisa que você quer mudar em você hoje, na sua vida, é que você é obeso ou obesa. E aí você quer controlar você quer mudar qual comportamento? Claro que é o comportamento de comer demais ou comer o que não deve. Ah, não, Ivan, mas eu tenho uma deficiência na tireoide, é por isso que eu sou gordo ou gorda e tal. Olha, pode até ser, mas existe uma regra que você não vai conseguir enganar, você não vai conseguir inverter. É matemática pura. Olha. Se você tiver 2 cães na sua casa, um deles você alimenta 5 vezes por dia, o outro você alimenta 1 vez na semana. O que vai acontecer com esse que você alimenta 5 vezes por dia e com esse que se alimenta 1 vez na semana? Qual deles vai engordar mais rápido? Gente, é matemática pura. Você tem que fechar a boca, independente de tireoide, independente de qualquer coisa. Fechar a boca e comer certo. Você tem que parar de acreditar nas mentiras que te contaram. Essa pantomima, essa palhaçada de tem que comer de 3 em 3 horas. Esqueça isso. Onde que você ouviu isso? Tem um monte de gente falando isso, é absurdo puro. Procure informações com quem realmente entende do que está falando. Porque tem um monte de gente falando um monte de besteira. Ah, mas a minha nutricionista falou isso e aquilo. Justamente por isso é que você deveria repensar. Se uma nutricionista te falou, você já deveria repensar por aí. Que não me entendam mal as nutricionistas, por favor. Mas a pessoa que aprendeu errado, ela também vai repassar errado, é claro. Nós temos uma tendência a isso. Mas eu não estou aqui para julgar ninguém, por favor, não quero criar polêmica também. Estou dizendo o seguinte, voltemos ao exemplo. Você quer mudar o que na sua vida? Você é obeso ou obesa e quer mudar? Então você terá que mudar o quê? O comportamento. Comer menos, comer nas horas certas e comer as coisas certas. E parar de comer. Comer as coisas certas significa parar de comer as coisas erradas, não é? Pela lei dos opostos é assim que funciona, que é uma das outras 21 leis universais. Tudo que é verdade para a direita, inversamente também o contrário é verdade para a esquerda, tá certo? Se eu estou dizendo que esse quarto
que essa sala está completamente iluminada, pela lei dos opostos também equivale a eu dizer que ela não está às escuras. Você vai falar, mas o que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Espere um pouco e você vai entender exatamente o que eu estou falando. Então, suponha que você queira mudar o seu comportamento, você queira mudar o seu resultado, que é você está obeso, você não está feliz. Você terá que mudar o seu comportamento. Seu comportamento é a chave. E para mudar o seu comportamento, é aí que eu quero falar com você sobre o passo a passo. Então, no vídeo número 2, que será postado, dependendo de quando você assistir, ele já talvez esteja postado. No vídeo número 2, eu continuarei falando sobre isso, o passo a passo para mudar o seu comportamento. Aí vai ficar bem mais claro para você. Serão pelo menos 4 ou 5 vídeos nessa pequena série que eu espero que enriqueça a sua vida de maneira fantástica. Obrigado por ter assistido até aqui. Eu te encontro no próximo vídeo. Longos dias e belas noites para você.